Olá, seja muito bem-vindo. A gente está começando mais um vídeo ao vivo aqui na página da Super Interessante. Eu sou o Lucas Pascoal, Felipe Germano, Pamela Carbonari. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 assuntos: um filme, um livro e uma série. A gente vai dividir esse papo em tópicos para ficar mais fácil apresentar cada uma das coisinhas que a gente está falando. E você, claro, é bem-vindo para conversar com a gente aqui nos comentários. A gente está de olho em tudo que vocês falarem com a gente. Então, vamos lá, sejam bem-vindos. Para começar, a gente vai começar falando de um filme e o Felipe vai explicar pra gente melhor. Que filme é esse? Fê. O filme é Selvagens da Noite. Eu escolhi falar dele hoje porque ele é o principal filme que inspirou o 7º episódio da segunda temporada de Stranger Things, que é o Lost Sister, que é o mais polêmico. Você gostou? Eu não gostei do segundo episódio. Você gostou? Do 7º episódio. Tá vendo? É muito polêmico. Vocês assistiram a segunda temporada de Stranger Things? Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam. Vão opinando. Do 7º episódio. A gente tá acompanhando. Esse episódio que a gente entende o porquê também ele é tão polêmico, né? É um episódio que saiu super do contexto da série. Estética completamente diferente. A estética é completamente diferente, real. Até a temática, assim, a ideia é um episódio, eu acho que até mais violento que os outros. Ele é... Às vezes não tão graficamente, mas ele é muito porrada o tempo inteiro, assim, sabe? Sim. Mas a estética justamente é tão diferente, principalmente por causa desse filme. O Selvagens da Noite é um filme que ele é de 79, então, em teoria, ele tá se passando aí 5 anos antes da história de Stranger Things. A segunda temporada de Stranger Things é em 84, em 84, né? Então, é uma linha do tempo ali que, apesar de não ser exatamente a mesma, ela é parecida. E a história ela é muito incrível, na verdade. É baseada num livro e ela conta a história de esse cara que tá com os braços pra cima. O livro tem o mesmo nome. Esse cara que tava com o braço pra cima, o nome dele é Cyrus. E é tipo assim, tem a história que tem centenas de gangues em Nova York, tá vendo? Cada uma usa uma roupinha diferente. Tem a gangue das meninas, a gangue dos palhaços, etc. Gangue dos palhaços. Gangue dos palhaços. Tudo bem, desculpa, continua. E aí, o Cyrus, que era aquele cara que tava com a mão pra cima, ele é um cara que chega pra unir todas as gangues, assim, é o Nirvana das gangues de Nova York. E aí... Não, Nova York. É Nova York. É Nova York, é. A série se passa, o 7º episódio de Stranger Things se passa em Boston, mas o filme é em Chicago. Tá. E aí, eles estão tendo um grande encontro no Central Park, com o Cyrus se pronunciando e etc. E aí matam um cara. E aí, todo mundo culpa os selvagens, que é o The Warriors, né, o grupo. E aí, todo mundo fica pé da vida que mataram o líder de Nova York. E aí, a cidade inteira começa a perseguir os caras. E aí, a história do filme eles estão no Central Park e eles têm que chegar até o Brooklyn, se eu não me engano. Ou Bronx, eu sempre confundo os dois. Eu nunca fui pra Nova York, então não saberia eu qual a diferença entre eu também não. Enfim, tá longe. Tá longe. Longe do Central Park. São 48 quilômetros que eles têm que percorrer, enquanto a cidade inteira tenta matar eles. Então ele tem toda uma... E assim, é muito legal porque parece um jogo de videogame, assim. Cada hora eles encontram um grupinho diferente. Então, eles estão correndo, aí encontram várias meninas. Aí as meninas tentam matar eles. Aí eles fogem das meninas e encontram os palhaços. Tipo, vários obstáculozinhos que eles têm que superar. Eles têm que superar. E aí, essa cena é incrível, na real, que é eles tentando... Olha, o Central Park inteiro tentando... E a polícia também, né? Tem esse detalhe. Porque... E aí eles usam o metrô, eles têm que tentar usar... Quadrado pra pular. Quadrado pra pular, bolinha. E é muito engraçado, porque essa cena principalmente, ela é muito parecida com a cena a primeira cena da série, que nem é do 7º episódio, mas se relaciona com ele, que é aquela fuga da galera quando estão roubando o banco. Roubando o banco. Saindo da casa, na verdade, né? Que a número 8 faz assim e aí explode o túnel, que na verdade não explode. Porque os ângulos, eles são muito fechadinhos no rosto e é todo um visual meio dark. O estilo, você diz, é parecido. Vendo muito essas parecido. cenas aí, achei que ele lembrou também um pouquinho Laranja Mecânica. Lembra. É tudo meio que ali naquela época, assim, e Laranja Mecânica é meio... Jailbreaker, assim. A gangue dos palhaços, que é uns caras que usam uns tacos de beisebol, eles lembram muito quando eles estão vestidos com a bengalinha e o chapeuzinho cuco, assim, é bem parecido. Olha, o Carlos tá falando uma coisa que me chamou a atenção também. Sério que se chama, em português, Selvagens da Noite? Sim. Não é um título legal? Cara,
Cara, eu acho incrível esse título. Eu gosto muito Nossa, dos títulos dos anos Selvagem 80. É muito incrível. Mas é triste porque poderia sair agora, não necessariamente no filme dos anos 80. É, um isso, título que eu sairia acho agora também. triste sair hoje. Mas eu acho que nos anos 80 tão sessão da tarde que, assim, me até Tem a ver com a estética, vai, tu tá muito à frente. Eu É. concordo com você, Carlos. Eu acho que merecia mais. Não, é meio tosco, mas é legal. Tá, mas conta aí, qual que é a ligação com Stranger Things? Então, a ligação é principalmente estética. O diretor desse filme, o Hill, ele também virou produtor mais tarde. Ele fez vários filmes, o mais expressivo dele é Os Selvagens da Noite. Mas depois ele vira produtor e aí ele produz Alien. Que eu acho que talvez é uma das principais referências de Stranger Things. Ele faz Nessa segunda temporada, uma referência muito forte. Não, o último episódio da primeira, que é quando eles encontram o Will tira aquele cano da boca dele, assim. Aquilo é Alien puro, assim. E ele faz Deadwood, então são várias referências muito presentes que os irmãos Duffer, que são os caras que fazem a série, eles com certeza assim piram nele. Então o visual, a estética e esse clima de anos 80, porque é complicado. Stranger Things ele é muito nostálgico, mas ele é um anos 80 muito bonitinho, né? Tudo é ele perfeito. É tudo. O que faz O muito melhor dos sentido, anos 80. assim. Não, claro, esteticamente, em termos de narrativa, faz muito sentido eles resgatarem isso. Porque são crianças, entendeu? Então, Não, e não só isso, porque eles querem apelar para as nossas memórias ou porque a gente construiu a ideia do que era os a anos gente 80. não, né? Porque a no gente caso, não que viveu ficado os anos claro, 80. nós não nascemos nos anos 80. Mas mesmo assim, eu acho que os fãs de Stranger Things hoje são justamente as pessoas que ou têm essa memória afetiva passada pra gente por filmes ou por etc. Ou porque é a galera que cresceu ali e era criança naquela época. Então tem, de fato, uma lembrança muito mais limpa, muito mais lúdica, jogando videogame. Ainda comparando os dois, no Selvagens da Noite, nessas várias gangues, alguém tem superpoder igual esse Não. episódio, que é quase um Sense8 Não. juvenil aí? O Selvagens da Noite, ele é a galera da Eleven sem a Eleven. É tipo assim, tanto que tem uma coisa que é muito legal, tem uma menina que ela acaba meio perdida ali no rolê, assim. Ela não é dos Selvagens, e aí ela acaba meio que intrusa, assim. E aí tem uma foto que é muito incrível, que são eles, assim, na rua, e aí a menina do lado. E é essa foto, exatamente essa foto. E Essa aí, é a menina de vestido a de menina jaqueta. do lado, a Nossa, menina de parece a jaqueta. Jessica Jones. Parece muito a Jessica Jones. E aí, Stranger Things, na cena que eles saem pra entrar no... é quase igual, cara. É muito Nossa, parecido. sim. Eles tentam fazer esses paralelos visuais também de uma pessoa está entrando no grupo. É que aí a Eleven já tá parte do clãzinho, né? E tanto que colocam ela de maneira centralizada, né, pra mostrar mais, tipo, ela Que está ela faz parte. integrada aqui. Você sabe se é oficial que os irmãos Duffer Cara, tiraram referências ali? Tipo, eles já deram entrevista sobre isso? Não, Eu não li nada. eles nunca falaram efetivamente. O 7º episódio, na real, eles estão tentando evitar de falar o máximo possível, Porque é o que tem mais possibilidade de virar outra coisa. Não, e também, assim, a galera não gostou, assim. Eu gostei, e eu gostei muito por causa disso. Porque eu acho que, tipo, a primeira temporada, ela acabou com um gancho muito claro, que era o Will mudando rapidinho pro mundo invertido e voltando, que foi o que fez a segunda temporada girar. Esse fim não teve isso, assim. Apareceu um monstrão ali, mas, tipo, paz, não significa nada. Aqui nos comentários a galera também ficou um pouco dividida no que eles gostam e se eles gostam, se eles não gostam do episódio. Então, eu acho que esse episódio, por ele fugir, não é péssimo, por ele fugir, ele abre, ele conta, assim, a gente sabe que tem um personagem que todo mundo achou que estava vivo, que estava morto, que está vivo. A gente sabe que tem aí pelo menos outras 10 meninas com superpoderes, ou meninos, não sei se são só mulheres, eles não falaram isso. Então, assim, eu acho que... E uma coisa que os Duffer falaram bastante sobre a terceira temporada é que ela vai girar em torno do monstrão, do interesse do monstrão na Eleven. Porque ele nunca tinha visto ela, por ela ter ficado fora o tempo inteiro. Então, agora ele sabe que ela é incrível, que ela voa, que ela... Então, é muito mais interessante pra ele... Cada vez maior, né? A segunda temporada foi tipo, maior que a primeira, a terceira tem tudo a ser maior. Não, e se ele se divertiu possuindo o Will, se ele possuir a Eleven, Se divertiu tipo... Então, talvez seja necessário outras pessoas com superpoderes pra combater uma Eleven do mal, se rolar. Legal. Eles falaram isso naqueles episódios
Não, eles estão falando isso em entrevista. Aqueles episódios são incríveis, assistam Então, aqueles sim, é episódios. verdade. Que passam logo depois que você termina a segunda temporada, começa, né, direto a rodar. Eu esqueci o nome. Beyond Stranger Things. É. Com bastidores é muito legal. Tem 2 comentários aqui bem legais do Tico, falando muito legal a gente que tem mais de 40 e viu os filmes oitentistas com suas estéticas e tudo mais. E o Emílio falando, tinha a idade deles na época que se passa a série. Passei dias nostálgico e lembrando de vários filmes dos anos 80, foi demais. Imagino, se a gente já tem um feeling assim, e a gente não viveu essa época, vocês que passaram por isso, deve ser muito mais legal, deve ser muito mais O Lucas enriquecedor. Alves também achou que foi uma coisa... Eleven Super Saiyajin é a melhor. Muito então. essa referência de... Mas o filme, em geral, ele serve pra isso. Se você quiser explorar o outro lado dos anos 80, que não é esse lado ET, esse lado Goonies, que é crianças bonitinhas e legais, que é aquele lado suburbano, sujo, do crime, Olhos da Noite é muito legal. Ele tem um jogo de videogame que é incrível, que saiu em 2005 para Play 2, que é feito pela Rockstars, que é a mesma produtora que faz GTA. Legal. Então é violento, mas é muito divertido. Então é legal, assim, ele tem uma margem. Tem o livro, tem o filme, tem a série. Foi o primeiro filme que eu vi na Netflix. Olha, que Que fact. nostálgico, né? Tô aqui pra Netflix, falar de Stranger nostalgia. Things, Então é muito legal, acho que eu recomendo, assim, se vocês quiserem ver um filme esse fim de semana. Fica a dica pra todo mundo. Gente, você que tá chegando agora, a gente tá fazendo uma live comentando, dando dicas de filme, série e livros. Eu sou o Lucas, Felipe, Pamela. E agora... Lembrando que eles não estão conectados, estão sem conexão nenhuma. A gente só tá trazendo ideias pra vocês e discutindo aqui. E, claro, tendo a opinião de vocês nos comentários, falem com a gente tá de olho. Vamos pro próximo, então? Vamos falar do livro? Vamos. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre O Amor Incômodo, O Amor Incômodo, da Helena Ferrante, que não tem nada a ver com o mundo invertido, infelizmente. Mas é tão fascinante quanto... Quer dizer, deve ser, eu nunca li. Conta mais. Tem que admitir, Eu né? posso te emprestar, Sim. eu posso te obrigar. Sim. Eu vou Também. com prazer. Quem acompanha um pouquinho de literatura sabe que a Helena Ferrante é o maior fenômeno literário da década, até pelo mistério da identidade dela, que às vezes acham que é até um jornalista de Roma fez uma investigação relacionando os pagamentos, o sucesso da série napolitana, que é a Amiga Genial, que ela escreveu nos últimos tempos, com recibos fiscais de uma tradutora da mesma editora e, tipo, ela ficou rica na mesma época que os livros. Gente! E ela é Stalker. filha de italianos. A série... Eu não li todos os livros da Helena Ferrante, eu li 4. E todos eles se passam em Nápoles. Mas essa tradutora, ela é casada com um escritor de Nápoles. Então, tem várias... Eu prefiro... É tipo um Banksy da literatura, Helena Ferrante. Exato, mas eu prefiro que ela não seja, que esse mistério não seja revelado, porque ela, até nesse livro aqui, que é o Frantumalha, que são cartas dela com os editores e outras coisas que fala bastante dos livros, mas assim, sobre o processo de escrita, sobre ela como... É não ficção? Sobre até os caminhos de uma escritora e não ficção, sobre a ficção dela. E ela fala uma coisa muito legal de que se os livros forem bons, eles vão falar por eles mesmos. É verdade. E que ela não precisa falar por eles. Que legal isso. Muito legal. É um approach diferente, né, do que É a gente tá completamente acostumado. diferente, porque hoje, redes sociais, né, estamos aqui... Influencers. Qualquer um escreve uma linha e, olha o que eu escrevi, Sim. vem a minha noite de autógrafos Todo mundo tem e direito a um pouquinho de atenção, coletiva, e quanto mais holofote no autor, melhor pro autor, e ela não. Até no Frantumalha, que é no início, até ela fala, esse é um livro dedicado a quem leu Um Amor Incômodo, que é o primeiro, e Dias de Abandono, que é outro livro dela que não é da tetralogia Amiga Genial. E ela fala por carta em 92, então antes de Instagram, antes de Twitter e outras coisas, ela fala para os editores, eu não vou fazer nada por esse livro tem que se vender por ele mesmo, se ele for bom, as coisas... ele vai ser reconhecido, senão, paciência. Isso é muito legal. É muito legal. Eu já escrevi, ele já não é meu. Tipo, ele tá pronto.
Aham. As pessoas que vão decidir o que elas vão... Isso é muito legal, Isso é né? muito legal, isso é muito legal. pessoa- Me lembra muito a... Quer dizer, me lembra muito não, foi um paralelo que eu fiz com a J.K. Rowling. Eu tava pensando na mesma Mas coisa. não tem como não pensar. Na mesma coisa. Super famosa, a escritora mais famosa da atualidade, tem, sei lá, 10, 15 anos que ela é a mais famosa do mundo. Todo mundo sabe quem é. Escreveu Harry Acho Potter, mais, famosíssima. Aí, o próximo livro que ela escreve com pseudônimo de homem, Gale Brethner Roger. É, não o Chamado lembro, do acho. Cuco, não é? É, O que ela livro? escreveu o Chamado do Cuco, que é uma outra sériezinha de investigação, não é voltado pro mesmo público de Harry Potter, mas tem algumas semelhanças. E ela não assina com o nome dela, ela assina com um pseudônimo masculino, e o livro tá lá, beleza, ele tá funcionando. No momento em que descobrem que é ela, que ela assume que é ela, vira outra história. Você tem uma expectativa muito diferente. Então, o livro, é bem isso, o livro não fala por si só. Tem todo o histórico da J.K. Rowling por trás. Não, e até o próprio Harry Potter, que ela escreveu, tipo, não colocou o nome dela, colocou esse JK ali, né? JK pra se isentar. E também, tipo, é um homem ou uma mulher? É um homem e uma JK, mulher. que é? E na Helena Ferrante tem algumas correntes que dizem que pode ser um livro escrito por homem. Eu detesto essa teoria. Com razão. Eu detesto essa teoria, porque... ok, eu não li toda a obra dela. Eu li esses 5, na verdade. Não, 5 não. Pera, 4, 6, desculpa. 6? 6 já dá pra você 6 conhecer é muito bom, bem é Mas bom. o assim, estilo são da autora. Olha o tamanho. coisas sobre a vida e são livros muito violentos. Quem já leu alguma coisa dela sabe que são livros muito violentos de violência contra a mulher. Tem discussão de... o Amiga Genial se passa no pós-guerra, então era Nápoles pobre, suja, tem violência violência doméstica, enfim, são livros muito violentos. Ai, meu Deus. Li um spoiler que eu acho que não deveria ter lido. Qual? Não vou contar, vai que alguém não leu. É que esse livro não tem muito spoiler. Não é spoiler, eu li uma coisa acontecendo, eu não sei se isso vai influenciar. Pô, mas colocaram na contracapa? Não, eu tava abrindo. Ah, não, aí você tolo. vacilou. Bom, então, Desculpa. já vamos ver se é spoiler ou não. Contar um pouquinho sobre esse que é o primeiro, que é o Amor Incômodo. Quando eu comecei a ler, eu achei que pudesse ter uma vibe um pouco estrangeira do Camus, porque ele começa assim: minha mãe se afogou na noite de 23 de maio, dia do meu aniversário, no mar de um lugar chamado Espacavento, a poucos quilômetros de Minturno. Olha que presentão de aniversário, né? E o Estrangeiro do Camus, tirei um print aqui, começa mais ou menos assim também. Um pouco mais... Bom, vamos lá. Hoje, mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei. Recebi um telegrama do asilo. Mãe morta, enterro amanhã, sinceros sentimentos. Isso talvez não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. Então ele tem um pouquinho mais de descaso do que ela com a mãe. Ela mora em Roma e vai para Nápoles, que é a cidade onde ela cresceu e a cidade onde a mãe morava, e tentar descobrir se a morte da mãe foi um acidente, até ela fala, minha mãe se matou, mas quando ela vai para Nápoles e começa a enfrentar algumas coisas, ela começa também a considerar a hipótese de ter sido um acidente. Porque ela volta para lá, basicamente uma estrutura policial, assim. Por mais que seja a mãe dela, que é uma pessoa que é para ela conhecer muito bem, tem várias perguntas não respondidas, ao contrário da maioria desses livros que bombaram. esmiuça tudo, né? Não, mesmo dos livros da Helena Ferrante. Tá. Na Amiga Genial, são livros muito profundos, mas as grandes perguntas estão resolvidas. Esse livro não. Esse é um livro que as perguntas, se tu quer resposta, vamos conversar, porque não tá aqui. Mas se você quer perguntas, fica a dica, leia Pamela Helena Ferrante. Carbonari. Gente, vamos... Desculpa, fala. Daí a Só gente passa pra falar da série. terminando a questão do livro. Ela chega lá para tentar entender um pouquinho mais sobre a mãe e a morte da mãe. E, na verdade, conforme o livro vai se aprofundando no episódio da morte, ela vai tentando entender quem era essa mãe. E aí surge a pergunta,
poxa, ela é filha, como que ela não conhece essa mãe? Porque a mãe é encontrada com um sutiã carésimo e a mãe era uma pessoa simples, que era costureira, que não era, não tinha vaidade nenhuma. Então, tem alguma coisa estranha aqui. E ela é bacana nesse processo que, além disso, o episódio da morte, quem era a mãe tem um lance de psicanálise muito legal, assim, quem gosta de psicologia, talvez esse seja um livro muito legal para discutir isso de... Ela nega a identidade dela e a relação com a mãe, de tá lavando o rosto, ai meu Deus, eu tô igual a minha mãe, não, vou lavar o rosto. Ela tenta sempre negar essa identidade da mãe, mas ao mesmo tempo ela se vê nela, então tem esse lastro de, pera, eu sou minha mãe, mas eu não quero ser, eu quero ser. Tem essa relação bem legal também. E é um acerto de contas também com a infância dela, porque a mãe dela sofria violência doméstica, o pai era muito ciumento, batia nela, ele era um pintor que até hoje pinta a mesma cigana, seminua, que ela fica... Pô, essa mulher é inspirada na minha mãe. Por que ele tem essa devoção nessa cigana e batia na minha mãe? E também tem outro personagem, que é o Caserta, que é um suposto amante da mãe. Bem legal. Como estou falando com vocês que não leram nada dela, esse livro foi um dos últimos publicados no Brasil. Apesar dele ser o primeiro dela... O lançamento aqui foi o inverso, mas, por exemplo, para vocês que nunca tiveram contato com a obra dela... É melhor começar por ele? Começa por esse. Jura? Que legal. Porque... Amor Incômodo. Até tava conversando com a Maíra, uma designer da Super, que a gente leu Amiga Genial na mesma época, então a gente está sempre trocando figurinhas de leitura e dela. E ela me perguntou o que eu achei do livro. Se eu tivesse lido esse livro... sem ter lido Amiga Genial antes, eu ia ter achado muito melhor do que eu achei, porque eu sei do que ela é capaz. Entendi. Então, é legal acompanhar essa evolução da prosa dela, evolução de linguagem. Então, vocês que têm essa possibilidade, tá aí minha dica. Começando por Um Amor Incômodo, e você que já leu Helena Ferrante, já leu a série napolitana, fica a dica aqui, muitas obras para aproveitar dela. Vou pegar emprestado. Vamos falar da série, então? Sim. Bom, a série que a gente vai falar rapidinho, só pra vocês terem uma ideia, é Alias Grace. É uma minissérie, na verdade, foi produzida por uma emissora canadense, em parceria com a Netflix. Os episódios estrearam na Netflix na sexta-feira passada, dia 3. Passada? Ou antes? Passada, né? Tô meio perdido no tempo. Enfim, estrearam dia 3. São 6 episódios só, de 45 minutos cada um. E ele é baseado em um livro da Margaret Atwood, que é a mesma autora que escreveu The Handmaid's Tale, que foi adaptado para uma série, fez muito sucesso agora, ganhou o Emmy de melhor série do ano, então foi considerada a melhor série de 2017 pela crítica. É uma série muito boa, The Handmaid's Tale, essas cenas que a gente está vendo agora são, assim, a série é fenomenal. A The Handmaid's Tale conta uma distopia, o que aconteceria num futuro próximo se as mulheres perdessem seus direitos. Para vocês terem uma noção, elas não podem nem ler. Quem já assistiu a série, conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam. Enquanto The Handmaid's Tale se passa num futuro distópico, Alias Grace é no passado. A Margaret Atwood conta a história da Grace Marks, que é uma história real. Ela foi condenada pelo assassinato do patrão e da governanta numa casa que ela trabalhava. Ela era uma mulher que trabalhava nessa casa como empregada, fazia serviços domésticos. E a série toda se passa quando ela já tá presa, já tem alguns anos, e ela tá contando em flashback pra um médico, que é como se fosse um psiquiatra, um psicólogo da época, contando o que ela se lembra, porque ela não lembra de ter cometido assassinato nenhum. Ela tem um bloqueio. Aí a série faz todo um paralelo de, será que ela cometeu mesmo e ela tá fingindo, ela é uma psicopata? Ou será que ela não cometeu e ela tem um distúrbio de personalidade em que ela assume a identidade de outra pessoa? Ou será que ela foi possuída? Em que é uma série bem assim. 1840, 50, 60. A série se passa... abrange 3, né? A Grace narra a história dela inteira ao longo desse tempo. São só 6 episódios, então é bem tranquilo. E o mais legal é que a série vai construindo aos pouquinhos.
quando começa, você já sabe que esse crime foi cometido. Você não sabe se foi ela ou não, né? Porque nem ela sabe. E daí ela faz esse flashback, vai contando a história aos pouquinhos. E assim, você vai descobrindo, entendendo, pensando, peraí, olha isso que ela tá falando, olha essa frase, olha como ela tá mexendo a cabeça dela. E você entra na cabeça dessa mulher. É assim, é fenomenal. É uma temporada só. É uma minissérie, na real. Só tem uma temporada, são 6 episódios. Duvido muito que eles façam uma continuação, porque por mais que tenha sido um sucesso e que esteja tendo críticas boas... Já vai ter resolvido. Exatamente, é o livro. E, claro, a série toma umas liberdades históricas, tipo, adiciona um personagem, coloca outra pessoa. Porque na vida real, ninguém sabe se ela cometeu esses assassinatos. Saquei. Depois que ela é presa e solta depois, na vida real, ela se mudou para os Estados Unidos. Isso tudo se passa no Canadá. Ela se muda para os Estados Unidos e ninguém nunca mais ouve dela. Não tem registros históricos dessa mulher. Então, tudo que está sendo feito ali é uma análise... É um pouco suposição, um pouco base histórica, fala muito de machismo, de direito das mulheres na época, assim, assistam. São só 6 episódios. Tô curiosa. Muito curioso. Quanto tempo duram? 45 cada um. É bem rapidinho. E tem essa vibe bucólica também, porque pelo trailer parece... Eu nunca vi nem o Handmaid, eu queria muito ver as duas, na verdade. Mas a impressão que me passa como espectador de trailer é que ele tem, apesar de se passar num pouquinho no futuro, ele tem essa vibe meio campo, assim, né? Aquela roupa vermelha com o negócio branco aqui, assim. Tem várias analogias, assim, esse trailer é semelhante. O Rafael Neumann comentou aqui, essa série é muito boa, mas o tema de fundo sobre o machismo é tão realista que te deixa triste. Tu ficou triste também? Sim, você fica perturbado, assim, você pensa... Isso acontecia na vida real, sabe? Essas relações, Apesar de ser ficção. Apesar de ser ficção. E eu acho que isso é o que a gente consegue trazer pro presente. Porque a ficção não nasce do nada, a ficção nasce da realidade. Gente, estão me falando aqui na produção, tá comentando que a gente vai ter que encerrar a live agora, a gente passou um pouquinho do nosso tempo. Mas a gente vai continuar conversando aqui. A gente vai continuar conversando, obviamente, a gente volta na semana que vem, na quinta-feira, para comentar outro filme, outro livro e outra série. Você é bem-vindo para acompanhar a gente nesse papo. Obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, gente, obrigado.